Quando a gente fala de operação no branco, existem algumas regrinhas que deixam a nossa operação um pouco mais certeira. Se você não me conhece, meu nome é Thalita, eu sou analista nesse mercado há 5 anos. E o que eu mais vejo nesse mercado são pessoas com achismo do branco. O que é o achismo do branco? Às vezes a pessoa pegou alguma coisa que aconteceu só naquele dia, ela já coloca como se aquilo fosse acontecer todos os outros. Um exemplo disso é quando falam, por exemplo, que o branco vem em quebra de padrão. Pô, toda quebra de padrão, se eu for entrar em toda quebra de padrão que acontecer, será que minha banca aguenta? Qual é a quantidade ideal que tem que sair de brancos por hora? Fica até o final desse vídeo, que nesse vídeo eu vou te ensinar a pegar branco de uma forma simples e prática e com o máximo de confirmações possível. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque toda semana tem vídeo novo pra você com estratégia gratuita. Lembrando que quanto mais você se inscreve no canal, deixa o seu like e o seu comentário, mais o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo. Então aí ele vai recomendar mais conteúdos pra vocês, né? Não só os meus, mas de outras pessoas que também podem agregar muito pro seu conhecimento. Então bora pro vídeo, que é o que importa. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, né? Vai ser aqui na mesa, porque eu vou usar alguns prints na tela. E aí eu quero que vocês comentem se vocês gostam de vídeo nesse estilo ou se vocês preferem o vídeo, né, lá na lousa. O branco, assim como as cores, ele não vai sair com a mesma frequência. Pra quem não sabe, o double ele é composto pela cor branca, preto e vermelho. O preto e o vermelho é o que mais aparece de forma frequente. O branco, ele tem menos de 8% de chance de aparecer. Então a primeira coisa que você deve observar é quantos brancos estão saindo por hora. Vamos levar em consideração aí uma margem de 1 hora. 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos. Se sair branco, por exemplo, a cada 10 minutos, então a gente tem basicamente ali 6 brancos por hora. Então, quando você for começar as suas operações, a primeira coisa que você tem que observar, tá saindo entre 6 ou 7 brancos no mínimo por hora? Vai começar a sua operação 1 hora da tarde. Olhou ali que meio-dia saiu 3 brancos. Ai, 11 horas saiu 3 brancos também. Não vai fazer as suas operações. Tem gente que faz e pega o branco, tem gente que faz e pega o branco. Mas aqui a gente tá para falar qual que é o momento seguro, qual que é o melhor ambiente para pegar o branco, qual que é o ambiente que realmente a gente coloca as estratégias que a gente sabe em prática e elas tendem a funcionar mais. Até porque a gente sabe que perda faz parte. Mas qual que é o momento pagante? Qual que é realmente um momento que as estratégias de branco fazem sentido? Porque isso não acontece a todo tempo. Então a gente precisa filtrar isso. Uma forma de filtrar é você operar em branco, né? Aplicar suas estratégias de branco somente um ambiente que está saindo pelo menos entre 6 e 7 brancos por hora. Então aí saiu 6 brancos na penúltima hora. Por exemplo, agora é 1 da tarde. Qual que são as últimas 3 horas? Então, meio-dia, 11 horas e 10 horas. Pô, 10 horas saiu 6 brancos, 11 horas saiu 7 brancos. Meio-dia saiu 6 brancos de novo. Tá ok, pode operar. Por quê? A plataforma, mesmo que ela não esteja soltando aquele monte de branco, ela ainda tá com oportunidades. Ou seja, a cada 10 minutos, pelo menos, ela tá soltando branco. Agora vamos para a questão chave desse vídeo. A quebra de padrão. A quebra de padrão, frequentemente, ela traz branco pra gente, mas como eu falei no início desse vídeo, a gente não pode contar com qualquer quebra para fazer entradas pro branco, até porque, né, eu, por exemplo, na minha operação pessoal, eu considero 6 brancos, né? 6 brancos não, 6 entradas, então eu considero 6 entradas na minha operação. Se eu for entrar toda a quebra, eu tenho muitas entradas para fazer. No final, acaba não compensando se eu não pegar um branco ali, né, de primeira, digamos assim. Então, como filtrar? Como deixar essa quebra de padrão mais assertiva? Aonde realmente que o padrão quebra, a gente entende que aquilo vai trazer um branco? Primeiro de tudo, pega essa dica. Essa dica eu tô passando de graça e eu cobraria pelo menos os R$1.000 que eu já cobro para dar uma aula ao vivo. E eu vou dar essa dica para você de graça, tá? Você já pegou a informação? Que o melhor cenário ali, um dos melhores cenários, é quando a plataforma está soltando pelo menos 7 brancos por hora. Um outro cenário é o cenário de quebra de padrão. Só que para isso você vai esperar um ambiente que já saiu pelo menos um branco. Você não vai entrar no ambiente de recuperação. Então você não vai entrar na plataforma a qualquer horário e qualquer quebra você já sair entrando pro branco. Não, você vai entrar somente em quebras de padrões que acontecem após um branco. E essa quebra, ela precisa ter se repetido por pelo menos 6 pedras consecutivas. Então aqui a gente está falando de um ambiente de padrões. Você sabe sobre padrões? Tem os padrões clássicos. Xadrez, um preto, um vermelho, um preto, um vermelho. Ou vice-versa, né? Até porque o padrão, ele não tem cor para iniciar e nem para terminar. Depende, né? O final dela depende, o final do padrão depende do início.
Então pode acontecer das duas cores. Então tem o xadrez, tem o padrão 2-2, dois pretos, dois vermelhos, dois pretos. Padrão 2-1, padrão 1-2-1, que é aquele padrão caranguejo. Você precisa saber sobre padrões, você precisa ter padrões assim, ó, na ponta do olho. Para o ambiente que está acontecendo, você conseguir pegar, captar ali e entrar na quebra. Então a gente precisa de um padrão que se repita por pelo menos 6 pedras depois de um branco, depois do primeiro branco. Então se você entrou na plataforma, o branco já saiu ali há 10 minutos ou mais, você não vai entrar em quebra de padrão. Tá? Então, se você entrou ali, você viu, pô, saiu um branco aqui, ó, já faz 10 minutos que não sai outro. Não, você vai esperar sair outro branco, para aí sim você começar a sua entrada de novo. Mas no momento da sua entrada, a plataforma não pode estar em recuperação. A gente já sabe que a gente precisa de um branco, a gente vai entrar logo após esse branco, né? Porque a gente precisa pegar as oportunidades ali na hora. O branco, ele não tem muita confirmação para você fazer antes, não. Você vê o ambiente, se o ambiente está propício, mas começou a bater ali, você já tem que arriscar, tem que ter a confiança na análise que você está fazendo. Por isso que você não pode entrar a partir de qualquer branco, entende? Então, ó, vou deixar um exemplo aqui para vocês. Veio um branco às 9h16. Depois desse branco, tentou iniciar um xadrez. Pode ver que mandou ali um preto, um vermelho, um preto. Na hora de mandar o vermelho de novo, ele não conseguiu, ele quebrou, né? Então aqui a gente não tem um padrão que se repetiu por 6 pedras. A gente precisa de um padrão que se repita por 6 pedras. Qual que é o padrão que apareceu que se repetiu por 6 pedras? Vocês vão ver a importância de ter que saber ali decor os padrões. Observa que às 9h21 iniciou 2 vermelhos, depois mandou 2 pretos, mandou 2 vermelhos e mandou 2 pretos de novo. Ou seja, aqui repetiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Quantas vezes a gente precisa que o padrão se repita seguidamente para que a gente possa considerar entrar no branco nessa quebra? São 6 pedras. Então ali ele se repetiu por 8 pedras. Quando dá 6 pedras de repetição certinho, sem quebrar aquele padrão, então aqui, qual que é o padrão? Padrão 2-2. O padrão 2-2 começou com 2 vermelhos, então qual que é o próximo que tem que mandar? 2 pretos. Porque o padrão 2-2 é o quê? 2 vermelhos, 2 pretos, 2 vermelhos, 2 pretos. Ou 2 pretos, 2 vermelhos, 2 pretos, 2 vermelhos. Então, 9h21 mandou 2 vermelhos. Depois mandou 2 pretos, aí mandou 2 vermelhos e mandou 2 pretos. Não saiu da sequência, tá exatamente na sequência. Não teve quebra. Então ali, ó, aonde que começaria a nossa entrada? Veio ali 2 vermelhos às 9h21, 2 pretos às 9h22, temos 4 pedras. E 2 vermelhos às 9h23, temos 6 pedras. A nossa entrada seria ali naquele 8, né? Que seria já a 7ª pedra do padrão. Então a gente faria uma entrada, 2 entradas, 3, 4, 5, 6. Pegaria o branco na 6ª entrada, tá? O branco, ele multiplica por 14 vezes. Você pegando o branco na 6ª entrada, você tem um lucro muito grande. Depois das 9h27, a gente pode continuar observando, né? Se vem algum padrão que se repita por até 6 casas de novo. O que acontece? Ali ele manda, ó, depois das 9h27, 2 vermelhos e um preto. Não consegue repetir nenhum padrão. Aí manda uma sequência de 2, 4, 5 cores vermelhas, ou seja, nem na sequência, né? Porque o padrão, a sequência, ele também é um padrão. Então, se vier, por exemplo, 6 cores pretas ou 6 cores vermelhas, a gente também pode cobrir o branco a partir ali da 7ª casa, tá? Então, depois das 9h27, aonde que aconteceu um padrão que se repetiu por 6 casas lindamente? De novo no padrão 2-2, olha. Às 9h32, já saindo de dentro de uma sequência, ele mandou 2 pretos. Aí em seguida mandou 2 vermelhos. Em seguida de novo mandou 2 pretos. Então aqui a gente tem 6 casas perfeitamente. Lembra que na 7ª a gente já começa a entrar para branco? E a gente pegou o branco ali de primeira. Sobre sequência, olha em seguida, a gente pegou ali o branco das 9h35. Em seguida, a gente está num ambiente que está saindo branco, não está em recuperação. Então, a gente pode observar quais padrões que continuam a se repetir por até 6 casas perfeitamente. Nesse caso, o padrão que se repetiu foi o próprio padrão de sequência. Então, mandou ali uma sequência de 2, 4, 6, 8 cores vermelhas. Então, a partir da 7ª cor, a gente já poderia começar a cobrir o branco, porque ali o padrão se estendeu por 6 casas perfeitamente. Então, a gente começaria a entrar, ó, a partir ali da 9h41, né, na pedra 5. Então, faria uma entrada, 2, 3, 4, pegaria o branco na 5ª entrada.
Depois das 9h43, a gente pode esperar padrão de novo, porque a gente está no ambiente de branco, não está no ambiente de recuperação. Então, depois das 9h43, veio 2 pretos, 1 vermelho, tentou mandar o padrão 2-2, não conseguiu. Mas aí ele formou qual padrão? Padrão 2-1, ó, 2 pretos, 1 vermelho, 2 pretos, 1 vermelho. Você tem que estar sempre atento. O que é o padrão? O padrão é repetição de algo. Pô, apareceu tal cor aqui, se repetiu aqui em seguida. Isso é um padrão. Mandou 2 pretos, 1 vermelho, 2 pretos, 1 vermelho. Pô, 6 pedras. 6 pedras certinho. 2 pretos, 1 vermelho. 2 pretos, 1 vermelho. 6 pedras. E aonde que ele quebra? Ele quebra ali, né? Na própria 7ª pedra. Só que na 7ª pedra já é a nossa entrada. A nossa entrada seria ali na pedra 2, né? A gente faria uma entrada, 2 entradas, 3, 4, pegaria o branco na 5ª entrada. Depois das 9h49, inicia o padrão xadrez, né? Um preto, um vermelho, um preto, um vermelho, um preto. Opa, eu posso cobrir o branco aqui? Não, por quê? Vamos observar quantas pedras esse xadrez repetiu? Um preto, um vermelho, um preto, um vermelho, um preto. Opa, tinha que mandar mais um vermelho para formar 6 pedras lindamente do padrão. Mas ele já quebrou e mandou o preto, não conseguiu. Então aqui a gente não tem entrada. Pô, Thalita, mas pagou o branco ali. Paciência, não estava dentro do que a gente analisou. Então, a gente não teria pego por essa estratégia. Às 10h50, se a gente observar, veio depois do branco, né? A gente precisa de um ambiente que tenha saído um branco. Então, ó, um preto, um vermelho, um preto, um vermelho, um preto. Teria que vir mais uma pedra para formar o xadrez, né? 6 pedras bonitinho, não conseguiu. E aí ele quebrou e já iniciou na quebra, ele quebrou e já tentou iniciar de novo o xadrez, porque ele tinha que ter mudado o vermelho, mas ele mandou preto, então quebrou. E aí ele já mandou aqui, ó, outro vermelho, então o próprio xadrez já se iniciou aqui, ó, no 10. Então um preto, um vermelho, um preto, um vermelho, um preto, um vermelho. Opa, tenho 6 pedras, tá? Então a minha entrada seria ali, ó, já na partir da 7ª pedra, por quê? Porque esse padrão se repetiu por até 6 casas. Então, 1, 2, 3, a gente teria pego branco na 4ª entrada. Aí, em seguida desse branco das 10h58, mandou um vermelho, 2 pretos. Um vermelho, opa, se tivesse mandado mais 2 pretos, a gente teria um padrão aqui também. Mas ele não mandou. Só que daí, não é esse padrão, tá vendo como você tem que saber de padrões? Não é esse padrão. Observa ali. Opa, eu tô observando o padrão um vermelho, 2 pretos, mas espera aí, tem um padrão aqui que começou o xadrez, ó, começou ali no 10. 10, um preto, um vermelho, um preto, um vermelho, um preto, um vermelho. Ou seja, 6 pedras certinho. O que eu vou fazer? Começar a entrar pro branco. Peguei o branco ali às 11h02. Pronto, é assim que você faz para pegar o branco em quebra de padrão. Para de acreditar nesses gurus que tem parceria por aí, que fala, que você tem que entrar em toda a quebra de padrão. Que o 4 puxa o branco. Tá, mas como puxa o branco? Se a pessoa tá dizendo que é assim, mas como? Por quê? Aonde? Como que tem que fazer? Tô nesse mercado há 5 anos, eu nunca tive parceria e nunca nem vou ter parceria. O que eu faço, o que eu ganho é de acordo com o que eu aprendi. Atualmente eu faço entre 500 e 2 mil reais todos os dias só aplicando exatamente o que eu desenvolvi. Então, se você quiser aprender mais estratégias exclusivas, quer realmente sair da estaca zero, quer sair da quebra de banco, quer parar de acreditar nesses gurus que falam que é uma coisa fácil e simples, não, precisa de estudo. Mas se você quer realmente o caminho certo, clique no primeiro link da descrição e participa da minha nova mentoria, que eu vou te ensinar a operar sem galho, ou seja, muito menos entrada, muito menos tempo dentro da plataforma. Eu vou te ensinar estratégias exclusivas do branco para que você consiga pegar o branco de uma forma tranquila. No YouTube, infelizmente, né, eu fico um pouco privada de postar, mas no meu Instagram, @ThalitaInvest, @MãeDaBlaze, eu posto diariamente. Inclusive, corre hoje ver o lucro que eu tive só utilizando as estratégias da Operação Certeira. É isso, valeu, falou e fui!